O projeto da nova Lei das Calçadas chega à Câmara de Bauru com algumas alterações significativas na forma de pensar e planejar o uso dos passeios públicos em Bauru. Esse é o tema hoje do nosso programa Espaço Aberto, recebendo aqui nos estúdios da TV e Rádio Câmara Bauru a Letícia Kirchner, secretária municipal de Planejamento. Eu queria, secretária, te agradecer pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, eu sou Lidiane Oliveira, aqui nos trabalhos técnicos pela Rádio Câmara Fernando Castilho e pela TV Câmara o Gustavo Rosella. Secretária, para o ouvinte bauruense, para o nosso telespectador que não está acompanhando de perto essa questão das calçadas na cidade. Só para a gente explicar, desde o ano passado, Bauru está sem uma legislação específica. Tivemos uma lei que foi declarada inconstitucional no ano passado. Hoje nós temos uma lei específica, mas é uma lei antiga, que tem uma série de restrições, ela não tem uma abrangência adequada e, de fato, Bauru já precisava de algumas atualizações em relação a esse tema, e agora nós conseguimos fazer concluir esse processo, né? O que a gente buscou fazer? Entender o que tinha de bom na lei anterior, que foi declarada inconstitucional. Na verdade, ela foi declarada inconstitucional não pelo seu conteúdo técnico, mas por questões de rito, principalmente em relação à ausência de participação popular. Então, a gente tentou entender o que ela tinha de bom, mas também entender o que ela não funcionava e trazer elementos novos para que a gente conseguisse algo mais eficaz do que vinha sendo aplicado até então. O município fez essa audiência pública, né, para suprir justamente esta demanda. O que é que reuniu em termos de solicitações, reivindicações, demandas populares? Bom, enfim, antes até de tratar com as demandas populares, nós fizemos um estudo interno pela equipe de planejamento, inclusive com membros que participam do grupo de mobilidade, do plano de mobilidade, que já vinham discutindo esse tema há um bom tempo. O plano de mobilidade já foi feito mais de 40 audiências públicas para discutir esse tema. Tivemos também a conferência de mobilidade, né, onde o tema também foi tratado. E nós buscamos, com essa equipe de planejamento e também com o envolvimento da equipe de fiscalização, que é quem avalia a aplicação efetiva da lei, né? Tentando bolar uma proposta que, no meio do processo, foi submetida à discussão em audiência pública, né? Onde, na verdade, o que todo mundo quer é eficácia, acima de tudo, né? A gente quer conseguir criar uma lei que, de fato, seja implantada, aplicada, sem parecer algo que só existe no papel e não existe na vida real. Então, a gente buscou, nesse sentido, trabalhar os pontos principais, as priorizações, formas adequadas que a gente consiga fazer uma fiscalização mais adequada e mais eficiente e assegurar os princípios básicos dessa lei. Essa lei também foi submetida à apreciação do Conselho do Município, que também se manifestou favorável, amadureceu, fez análise jurídica e depois foi encaminhada agora estamos na fase de apreciação pela Câmara. Você comentou sobre essa questão da fiscalização, a histórica dificuldade da CEPLAN de notificação dos proprietários, até por conta da ausência de fiscais necessários, né? Não só aí para fiscalização da questão das calçadas. A gente tem um dado, eu queria até que você confirmasse ou refutasse, caso esteja incorreto, de que foram aproximadamente 3.000 notificações no ano passado por irregularidades em passeios públicos. De que forma as mudanças na lei das calçadas podem simplificar esse trabalho de fiscalização? Bom, vários aspectos. Veja só, a gente está falando de notificações. Não significa que o imóvel que foi notificado teve a calçada feita. Começa por aí. Sim. Né? Isso já é um erro enorme, porque a gente despende energia por uma coisa que muitas vezes não é capaz de reverter naquilo que é o objetivo dela, que é ter calçadas em condições adequadas. Então, o que a gente buscou inovar na legislação? Primeiro, a forma de cobrar multas, a forma de proceder com essa questão da notificação e multa. Hoje, na nova lei, no novo projeto de lei, a gente trouxe a multa proporcional à atestada do imóvel, ou seja, aquele grande imóvel que tem um investimento de calçada a ser feito de alto valor para poder servir a isso, vai ter a multa proporcional a isso, essa dimensão, enquanto que o pequenininho vai pagar um valor menor. Além de a gente ter uma cobrança mais justa, proporcional ao lote, de modo que a gente não propicie que seja melhor pagar multa do que fazer a calçada, a gente passa também a ter a cobrança repetida. Então, se é feita a cobrança de multa
o responsável não toma providências, nova multa é aplicada. E, de novo, então a gente tem a reaplicação da multa, coisa que também não acontecia. Outra questão que a gente também traz na lei é a possibilidade na inércia do responsável em promover a melhoria na calçada, o poder público pode fazer e cobrar desse responsável posteriormente. E, além disso, as multas que passam a ser aplicadas a partir de então, relacionadas à calçada, ela será revertida para o objetivo da lei, que é termos boas calçadas. Então, é um recurso que vai ser dirigido a um fundo específico e utilizado para fazer outras calçadas, sejam públicas, rampas de acessibilidade, rotas acessíveis, de modo que a gente passe a ter um investimento contínuo nessa questão que é tão importante para o município. Para a gente falar um pouquinho do teor desse projeto de lei das calçadas, que foi elaborado pela CEPLAN, está sendo analisado aqui na Câmara, ele repensou tecnicamente os parâmetros da construção dos passeios públicos, tomando como diferencial os bairros antigos e os bairros novos. O que muda em cada caso? A gente tem um histórico de problema em Bauru, principalmente, que não tem como a gente ignorar, né? Nós temos aí uma série de bairros que cresceram sem infraestrutura viária e que agora estão recebendo a pavimentação. Então, imagina, são bairros onde as pessoas construíram sem referência de nível adequado, onde vão ficar, qual que é o nível da rua? Não tem, na rua não está pavimentada, está tudo de qualquer jeito, né? Enfim, isso traz um problema que não dá agora para, nesse momento que a pavimentação chegou, as guias foram implantadas, as sarjetas, falar, deu uma diferença enorme aqui, a gente tem que demolir as casas e refazer todas as casas para que a gente consiga ter um nível adequado, para poder fazer tudo da forma adequada. Isso é utópico, né? Então, a gente tem que pensar em soluções para resolver os problemas reais, porque exatamente lembrando aquilo que a gente quer. O que nós queremos? Queremos uma lei que, de fato, seja aplicável por todos e que os fiscais também consigam cobrar isso, se sintam em condições de fazer as averiguações necessárias e fazer cumprir a lei. Então, assim, como que a lei foi concebida? Ela segue um princípio que tem sido pautado e defendido dentro do conceito contemporâneo da mobilidade urbana, que é o entendimento da calçada fragmentada, estruturado em 3 partes, que é a faixa livre, onde é prioritariamente utilizada para o passeio do pedestre, onde ela tem que ter total qualidade de acesso, não pode ter obstruções. E nós temos as faixas acessórias, que é a faixa de serviço, que fica ao lado da rua, onde tem a sinalização viária, postes, árvores. E temos a faixa de acesso ao lote, que é uma faixa justamente para assegurar alguma adaptação necessária que se faça para acertar níveis ou alguma outra questão, instalar mobiliário urbano que fica entre o lote e essa faixa livre. Isso para quê? Isso para que a gente de fato privilegie uma faixa onde tenha plena qualidade de passagem de pedestres, né? E nesse sentido, assim, aquilo que é novo, nós vamos conceber sempre dentro da situação ideal. Qual é a situação ideal? São calçadas de 3 metros de largura, com uma faixa livre de 1,5 m e faixas de serviço de acesso ao lote de 75 centímetros, preferencialmente jardinadas, com permeabilidade do solo, enfim. Agora, dentro da realidade da situação das calçadas que nós temos hoje, considerando que muitas delas, inclusive, não têm 3 metros de largura, tem muitas em Bauru, inclusive, na faixa de 2 ou 2,5, concebeu-se que nessas calçadas existentes poderá ser admitido a faixa livre de 1,20 m, que é o que recomenda as normas técnicas da BNT, como faixa adequada para acessibilidade. E aí essas outras faixas de serviço e faixa de acesso ao lote, elas podem ter dimensões variadas, né? E também, conforme a calçada ela é menor, então a gente tem algumas situações, felizmente poucas no nosso município, mas nós temos calçadas muitas vezes de 1,5 m total. Então não dá para pensar numa calçada de 1,5 m que eu vou conseguir garantir tudo isso dentro de uma faixa dessas condições. Então esses casos vão ser analisados especificamente e existem então algumas adaptações, mas sempre privilegiando a concepção de que a faixa livre tem que ter desobstrução. Então a gente tem que assegurar um espaço adequado, preferencialmente com no mínimo 1,20 m, que é a situação ideal de passagem pelas normas técnicas. Isso nas cidades antigas, na cidade consolidada, né, vamos dizer assim, e no novo 1,5 m, que é a melhor situação ainda, com mais folga.
pensando sempre na passagem do pedestre. Essas medidas, esses pontos de flexibilização só valem para calçadas prontas em determinados pontos da cidade. Isso mesmo. Na verdade, os pontos de flexibilização, eles estão claros na lei. Sim. Então, eu tenho situações calçadas com menos de 2 metros, já existentes, total com menos de 2 metros. Eu admito que a faixa livre, que obrigatoriamente tem que ter 1,20 m, ela possa pontualmente ter 1 metro, caso, por exemplo, tenha ali um poste, uma árvore, alguma situação específica que cria um estrangulamento pontual. E calçadas de realmente pequenas dimensões, esses casos, assim como essas situações muito específicas de urbanização, que deu desnível, realmente porque a pavimentação chegou depois, a gente tem algumas situações na cidade aqui que a gente tem desníveis de quase 1 metro, né? Que foram causados, que estes casos específicos serão analisados para uma solução urbanística própria. Mas, de forma geral, as calçadas da cidade já implantada tem que seguir a faixa livre de 1,20 m, para, vamos dizer assim, 99% dos casos. Tá? Especificamente, Letícia, sobre essa questão da acessibilidade que você comentou, o que é que esse novo projeto de lei está cobrando nesse sentido? E também essa ideia de criação de rotas acessíveis, o que seriam e como seriam implantadas? Na verdade, o projeto, ele é um projeto acessório a um outro projeto que a gente está em conclusão, que é o plano de mobilidade. Sim. O plano de mobilidade que traz essa questão das rotas e alguma questão um pouco mais profunda nesse sentido. A lei da calçada, ela acaba sendo um pouco mais objetiva na sua aplicação, embora ela faça citação tanto ao plano de mobilidade, como as rotas, como uma referência a ser implantada, já preparando esse procedimento que está para chegar. O nosso plano de mobilidade deve ficar pronto em torno de 30 dias. É a nossa expectativa. Aí tem uma tramitação interna que a gente tem que fazer ainda com ele, mas é coisa aí para, vamos dizer, 60 dias a gente está tirando ele completamente do forno com essas questões todas, né? Mas enfim, você tinha me perguntado. A gente falava de acessibilidade, eu já vou colar até numa outra pergunta. Perfeito. Mas pode terminar, então, Letícia. Da acessibilidade, a gente tem a questão das rampas, né? As rampas de acessibilidade em todos os pontos onde existe passagem de pedestre para fora da quadra, ou seja, nas esquinas ou pontos onde tem faixa de pedestre. Então, existe a obrigação do responsável em fazer essa calçada quando ele for executar ou quando ele for reformar. Em outras situações, a intenção é que com recursos de multa o município consiga vir a fazer essas rampas. Sim. Nós já estamos com uma ação nesse sentido feita pela Secretaria de Obras desde o ano passado, implantando rampas de acessibilidade na cidade em rotas acessíveis que foram pré-definidas com a participação do Comude e também de outros membros que participaram desse processo. E a intenção nossa é conseguir manter essa ação, né? Inclusive com os recursos que advenham das multas aí, que a gente possa investir nessa parte para melhorar de fato a situação de acesso nosso aqui. Mesmo com toda essa fiscalização e cobrança, enfim, o proprietário que não se responsabilizar e não fazer a execução aí do seu passeio público, da sua calçada, a prefeitura pode executar o serviço e enviar a cobrança depois. Sim, sim. E tem outros pontos também que a lei inova nessa eficiência da fiscalização, que eu acho que é importante comentar. Além da possibilidade do município fazer, quando o interessado, o responsável não toma providências, a gente simplificou também o processo da fiscalização para ter mais eficiência. Até então, o fiscal ele tinha que ir no imóvel, verifica que está com uma irregularidade, aí ele notifica, depois ele volta e ele multa, depois ele vai e verifica de novo se não foi feito. Então, ele tem que ficar indo no imóvel várias vezes para tomar providência, lembra dos 3 mil? Sim. Para 1. Né? Agora, o procedimento está alterado. A proposta é que se altere. Então, é feita a notificação. A notificação ela pode ser endereçada não só ao proprietário, mas também ao responsável pelo móvel, ainda que não seja titular de domínio em cartório, mas que se coloque como responsável, como, por exemplo, aquele que é o locatário. Ele tem que tomar as providências no prazo. Quando ele não toma as providências, a multa é automática. Ele tem que demonstrar que ele tomou a providência e não a gente ficar mais correndo atrás para ver se ele fez. Tá? Então, existe uma inversão nesse processo, né? Que inclusive já vem sendo adotado por outros municípios. A gente inclusive seguiu um modelo muito parecido com o que é feito agora na nova legislação de São Paulo, que fez essa mudança justamente para trazer mais eficiência ao processo da fiscalização, né? Aí tem a possibilidade dele mostrar, demonstrando que fez o serviço, até se tiver uma multa recém-tomada, essa multa ela pode inclusive ser anulada, existe a previsão isso na legislação, mas desde que ele prove que fez.
né? Então, o objetivo qual é? O objetivo é ter calçadas feitas. O objetivo não é crescer o número de multas, crescer o número de notificações, não é nada disso. O que a gente quer é criar um processo capaz de ser mais eficiente do que vem sendo. Porque a gente ainda tem muita calçada ruim na cidade de Bauru que precisa melhorar, e é essa a intenção. Uma questão pontual, Letícia, com relação ao uso das calçadas, é a questão da colocação das mesas pelos bares, pelos estabelecimentos comerciais nos passeios públicos. A gente já teve, inclusive, algumas reuniões aqui sediadas na Câmara com a presença desses empresários. Enfim, como é que isso ficou estabelecido, definido pelo novo projeto? No projeto tem que ser assegurada a faixa livre. A faixa livre, ela tem 1,20 m. Né? Então, é possível requerer autorização para a colocação de mesas e cadeiras, desde que respeitada essa faixa livre. Pontualmente, essa faixa livre pode ter algum estreitamento, quando no caso tem um poste, alguma coisa, desde que se preserve no mínimo 1 metro. Neste caso da calçada. Uma inovação que a gente traz também é a marcação no solo. Isso tem sido adotado por alguns municípios, que é o quê? Pintar o limite da faixa das mesas e cadeiras. A gente sabe que ainda que o responsável por um bar, por exemplo, tenha o cuidado de colocar as mesas no lugar certo, a prática é que no meio da noite as mesas já mudaram de lugar. Sim. E todo mundo ocupa a calçada e ninguém passa mais, né? A instalação de um elemento visual em solo ajuda tanto o responsável pelo bar como também os próprios usuários a se manter no local onde é permitido. Muitas cidades têm feito isso e o resultado tem sido bem favorável. Então, essa é uma medida que a gente busca implementar. Claro que para isso a gente ainda tem que acertar algumas questões. A intenção é repassar essa demanda à Indurb, por exemplo, para ser feita, mas aí tem toda uma questão do processo do contratinho para se fazer, para que eles façam a marcação em solo. A gente está caminhando com isso, mas é algo que a lei previu e a intenção é implementar, justamente para assegurar o cumprimento, porque é aquilo, que a gente consiga fazer com que aquilo que está na lei efetivamente seja cumprido. Então, a marcação em solo é um ponto chave aí que a gente acredita que a gente consiga ter melhores resultados em relação à questão de mesas e cadeiras. Além disso, a gente também previu eventuais bancos. A gente sabe que tem lojas hoje que nem são estabelecimentos comerciais, mas que gostam de colocar banquinhos. Mesmo a mesinha bistrô foi previsto um local para ela. Tem locais que prevêem a mesinha. Então, tudo isso também sempre assegurando a faixa livre. É possível colocar esses mobiliários desde que assegurada a faixa livre. Uhum. Só para a gente encerrar, deixei para o final para a gente comentar sobre a questão da mobilidade. Você já adiantou que entre 30 e 60 dias a gente vai ter esse conteúdo em mãos para poder analisar, discutir com a população, mas falando especificamente sobre essa questão da alteração nas calçadas, que reacende sempre essa discussão de repensar a cidade, eu queria teu olhar, a tua visão sobre qual viés a gente sempre deve repensar a cidade quando se fala em mobilidade urbana, pensando também em todos os problemas viários, de trânsito, etc. Sem dúvida. A gente tem que fazer investimentos em outras formas de se locomover na cidade. Isso é notório, né? O carro não pode ser o único veículo e a gente tem que ter qualidade nas outras opções. Então, por exemplo, quando a gente fala de pedestre, não basta só a calçada ser transitável. A gente tem que ter uma qualidade, por exemplo, de sombreamento. Tem toda uma questão a ser tratada. Ainda mais Bauru, uma cidade quente. Não dá para ficar circulando na cidade dentro de uma condição árida. A gente até já fez essa discussão dentro do projeto de parcelamento do solo, onde a gente tem que prever as árvores de maior porte e a fiação elétrica de modo a ter sombra na calçada, que é a nossa prioridade de circulação. Né? Para quem? Para o pedestre, não na rua. Então tem toda uma questão a ser cuidada que parece pequena e faz a diferença na qualidade do ir e vir de cada um, né? Tem a questão do transporte alternativo, cicloviário, por exemplo, que sem dúvida alguma é uma alternativa importantíssima para o município. O município de Bauru, ele é super reconhecido na questão dos ciclistas como transporte como meio de lazer, quando na realidade devia ser um meio de transporte, né? Mas para isso, para que ele seja um meio de transporte efetivo para o dia a dia, a gente tem que dar mais segurança para as pessoas que usam bicicleta, para elas não tenham medo de ser atropeladas, né? Sem contar no transporte público. Sem dúvida alguma, a gente tem que investir nisso. Eu tenho uma visão muito clara nisso, no sentido que é um tema que merece muita atenção. E, felizmente, a gente ainda está em tempo de mudar esse cenário, né? Se a gente pega cidades maiores que têm um problema muito mais crítico do que o nosso, mas ao mesmo tempo, se a gente não fizer isso logo, daqui a pouco a gente não consegue mais, até porque hoje em dia o que a gente enxerga é que as pessoas que têm uma oportunidade financeira, elas partem para um transporte individual.
porque de fato as outras opções elas ainda deixam a desejar em qualidade, né? Então, eu acredito sim, e o plano de mobilidade ele vem nesse sentido, que a gente precisa dar mais qualidade aos transportes alternativos para que efetivamente a gente tenha adesão. A adesão não pode ser por questão financeira, a adesão tem que ser por interesse individual, né? E temos tudo para caminhar para isso. A gente tem a intenção agora, até dentro desse ano, mas principalmente a partir do ano que vem, de começar um trabalho maior em relação às ciclovias. Já fizemos um estudo. Já tem, na verdade, dentro do plano cicloviário, 70 quilômetros para ser implementado, mas fizemos um estudo preliminar de uma primeira etapa, fazendo as interligações de algumas ciclofaixas que já existem, que a gente quer tentar transformar isso em ciclovia para dar mais segurança e fazer essas interligações aonde as pessoas consigam ir e vir de alguns pontos importantes. E outro é priorizar também a implantação das ciclovias em áreas planas, porque é complicado também pôr ciclovia só em lugar que tem ladeira. Não dá. Então, a gente tem tantas áreas planas adequadas, principalmente fundos de vale e áreas do leito ferroviário, são áreas excelentes que dá para fazer interligações ótimas. Por exemplo, uma dessas que a gente gostaria de implementar de início é a interligação pelo Córrego Barreirinho, que pega lá o Meridota, toda a região do Meridota, Jardim Flórida, e consegue trazer numa característica plana até a Comendador, né, do Comendador da Silva Marta. A gente consegue fazer toda essa interligação no plano, sem exigir muito de uma condição física. Então, tem muitas coisas que são possíveis de se fazer. Outra que a gente já discutiu, assim, dentro do plano, que é a melhoria do transporte público, a questão do ar-condicionado, são pequenas coisas, do rebaixamento do eixo, mas para rebaixar o eixo do transporte, do ônibus, eu preciso tirar as valetas para dar essa condição. A cobertura dos pontos também, né, de ônibus. Sem dúvida, a melhoria dos pontos, a priorização dos acessos, da qualidade da ação, por exemplo, a gente discute isso. Aonde que a gente começa a ação da calçada? Vamos fazer uma força-tarefa para fazer uma fiscalização forte de calçada? Por onde? Vamos começar por onde tem os pontos de ônibus, onde estão as rotas de ônibus, que é onde as pessoas chegam, né? Tem pontos de ônibus que ainda tá no mato, sim, né? Então, tem muitas coisas que dá para fazer nesse sentido e agora, tanto com o plano quanto com a lei das calçadas, a gente está muito otimista que a gente consiga, de fato, caminhar bem além do que a gente tem feito. Claro que a gente tem um longo caminho pela frente para chegar onde nós devemos chegar, mas a gente já enxerga nesse primeiro momento algumas ações que vão começar uma engrenagem que a gente espera que comece a girar e continue girando até que, enfim, nós de fato tenhamos uma melhora efetiva nessa condição, nessa situação. Ok, nós recebemos aqui no programa Espaço Aberto a secretária municipal de planejamento, Letícia Kirchner, falando conosco sobre esse novo projeto da Lei das Calçadas, enviado pela Prefeitura à Câmara, já sendo analisado aí pelas comissões. E eu queria mais uma vez te agradecer, Letícia, pela presença, pelos esclarecimentos aí à população. Eu que agradeço a oportunidade. Agradeço também a sua sintonia e até a próxima.